Hi guys, então a gente vai dar continuidade hoje à explicação do past continuous, que eu já comecei no último vídeo, e aí a gente viu em que situações a gente usa o past continuous e as estruturas, e a estrutura da forma afirmativa. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a forma negativa e a forma interrogativa, tá bom? Então vamos seguir aqui. Primeiro, let's remember, né? Vamos lembrar aqui em que situações a gente usa o past continuous. Então, a gente tem esse é o simple past. O simple past, ele vai mostrar para vocês uma ação no passado, inteiramente concluída no passado. Mas, qual é a diferença do simple past para o past continuous? No simple past, a gente tem uma ação inteiramente concluída, ela já está finalizada, certo? Ela não se repete, ela não acontece. Então, ela é uma ação finalizada. Aconteceu assim, papum, ok? E no past continuous, a gente tem situações contínuas no passado, já é um pouquinho diferente. Uma ação mais longa, uma ação que se repete. Ou então a gente tem duas ou mais ações ocorrendo ao mesmo tempo no passado. Quando a gente tem várias ao mesmo tempo, só que não no presente, no passado, certo? E uma ação interrompida por outra no passado. Quando o time estava acontecendo alguma coisa e outra aconteceu no meio, certo? Mas isso aí a gente vai ver bem direitinho daqui a pouquinho. Então, a estrutura da forma negativa não é muito diferente das estruturas da forma negativa de outros tempos verbais. A gente tem o sujeito, nós vamos ter o was e o were, depois o not, o verbo com ing e o complemento. Uma coisa que eu percebi que muita gente teve dificuldade para entender esse verbo com ing é que, por quê? Quando a gente usa o past continuous, não, na verdade o simple past, lembra que no simple past, nos verbos regulares, a gente acrescenta o ed. Mas aí no past continuous, não, a gente não vai colocar ed, a gente vai colocar ing. E não vai ser só nos verbos irregulares, vão ser em todos os verbos. Então aí é mais fácil ainda. É só você lembrar, todo verbo vai precisar de ing. Todo, sem exceção, certo? Uns exemplos. She was not going to the cinema. Ela não estava indo ao cinema. She was not sleeping when the phone rang. Ela não estava dormindo quando o telefone tocou. Na forma interrogativa também é aquela velha inversão, né, que a gente coloca o sujeito depois do auxiliar. Então aqui eu tenho was ou were, são verbos auxiliares dessa estrutura, desse tempo verbal. O subject, que é o sujeito, o verbo com ing, o complemento, e aquela velha ladainha que eu nunca vou me cansar de fazer para vocês não se esquecerem do nosso amiguinho ponto de interrogação, certo? E aqui, ó, uma diferencinha na posição. Meu Deus, que seta feia. Peraí. Não, gente, tá muito feio isso. Vou fazer uma setinha mais bonitinha para vocês. Não, aqui, isso. Não, aqui que tá feio. Queria uma seta dupla. Ah, achei. Então, aqui eu tenho. Aqui. E aqui, ó. Para vocês entenderem que tem essa inversão entre o sujeito e o was ou were. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui uns exemplos. Was she going to the cinema? Ela estava indo ao cinema? E aí a gente tem aquela velha ideia das respostas curtas que eu já passei para vocês, né? Uma resposta uma pergunta quando ela está começando com was ou were, com he, com is ou are, ou com do ou does, ou com did, sempre vai precisar começar com sim ou não, né? E aí, nesse caso do past continuous, é uma pergunta com was ou were. Então, se ela começa com was ou were, obrigatoriamente, ela vai ter que ter a resposta sim ou não. Desculpa, gente. Então, aqui a gente tem yes, she was. Sim, ela estava. E aqui, was she sleeping when the phone rang? No, she wasn't. Então, aqui nesse caso, eu poderia sim colocar no, she was. Opa, volta, peraí, gente. Aqui. Então, eu poderia colocar aqui no, she was not, certo? Só para vocês entenderem, visualizarem bem direitinho, ficar bem claro na cabeça de vocês, certo? Então, vamos lá, agora sim, vamos continuar. Aqui eu tenho o uso de duas palavras, when e while, que vão ser extremamente importantes nesse past continuous. Por quê?
When, e o while eu vou botar aqui, o while eu vou botar para baixo. When, ele significa quando, e vai ser usado em ações interrompidas no passado. Já o while, ele vai significar enquanto, e vai ser usado em duas ou mais, quando a gente tem duas ou mais ações ocorrendo ao mesmo tempo no passado, certo? Então, essa é a diferença entre um e outro. Vamos ver aqui, vocês vão entender quando a gente vê as frases. Então, aqui, ó. She was studying when her brother arrived. Ela estava estudando quando seu irmão chegou. Então, uma ação foi interrompida por outra. Aqui, ó, ela estava aqui estudando, e o irmão dela vem aqui, ó. Aí se encontraram no mesmo tempo. Então, essa ação foi interrompida por essa ação. Só que é muito importante que vocês entendam que aqui, essa parte aqui, cadê? Deixa eu pegar de outra. Essa primeira parte da frase, vou botar de azul, vou fazer um quadrado azul aqui. She was studying, está no past continuous, certo? Então, vou botar aqui, past continuous. Vocês já sabem que eu gosto de tudo bem colorido, né? Então, demora um pouquinho por conta disso. Past continuous. Já essa parte aqui, que eu vou botar de vermelho, e vai estar no passado simples, certo? Porque uma ação estava antes da outra. Aqui. Simple past. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem duas ações. As duas estavam acontecendo ao mesmo tempo? Não. Essa aqui estava acontecendo primeiro. Tá, eu vou mudar a ordem para ficar melhor para vocês quando vocês verem no vídeo. Essa aqui estava acontecendo primeiro. Essa estava acontecendo primeiro. E essa aqui, ó, começou depois. Só que aí, ó, digamos assim, essa aqui estava na frente. Aí elas foram e se encontraram no meio do caminho. Então, essa aqui interrompeu essa aqui que estava acontecendo primeiro, certo? Então, por isso que aqui estava acontecendo primeiro precisa estar no past continuous, porque era algo que já vinha ocorrendo, e a outra que começou depois, ela interrompeu, ela precisa estar no simple past. Porque se eu dissesse assim, ela estava estudando quando seu irmão estava chegando, não faz sentido nenhum, certo? Não vai dar essa ideia de que o irmão dela chegou ao mesmo tempo que ela estava estudando, certo? Na hora que ela estava estudando. Vamos para de baixo. Aqui embaixo. Lucas and I were having dinner while mom was talking on the phone. Então, aqui eu tenho. Lucas e eu estávamos jantando enquanto nossa mãe estava falando no telefone. Então, aqui eu tenho duas ao mesmo tempo, porque essa é a ideia do enquanto. Ao mesmo tempo que eles estavam ali na mesa comendo, a mãe estava lá no quarto, fofocando. Então, essa é a diferença do when para o while. E quando a gente tem uma frase usando o while, obrigatoriamente, as duas frases irão estar no past continuous, tá? Ó, aqui, ó, a primeira que eu tô colocando de azul, tá? Aqui, ó, we're having dinner, tá no past continuous. E aqui, ó, mom was talking on the phone. Aqui também tá no past continuous, certo? Então, essa aí vai ser bem mais fácil da gente identificar e compreender, sempre fica mais claro na nossa cabeça, porque é o tempo verbal que a gente está estudando. Vou mudar a cor aqui agora. Pronto. Então, aqui, ó. Certo? Aqui também, past continuous. Isso aqui, gente, é muito importante vocês terem bem separadinho na cabeça de vocês, tá? Isso é como se fosse um diagrama, um mapa mental. Isso aqui ajuda muito vocês a compreenderem e a visualizarem a diferença entre um e outro, ok? Então, ó, na próxima aula, na próxima intervenção, na verdade, na próxima intervenção, eu quero que vocês anotem todas as dúvidas de vocês
para a gente poder resolver na próxima intervenção, eu tirar as dúvidas, a gente conversar, e aí eu passo a atividade, mas para sexta-feira é só as dúvidas que a gente vai tirar. Então anotem, assistam o vídeo mais de uma vez, se for necessário, para a gente poder tirar as dúvidas, ok? Bye bye, see you next class.